Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. O que será mais perigoso, hein, galera? Condições climáticas adversas, o mundo animal durante uma aventura ou a maldade humana? Esqueci de uma opção aí nesse questionamento. Falta de segurança pública. E no final vocês vão entender. Pois é. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a personagem principal do episódio de hoje amava se aventurar. E ela tinha se preparado pra tudo, tá? Condições aí da natureza, vida selvagem, menos pro bicho homem. Mas eu vou contar tudo em detalhes pra vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcos Campos, você já sabe que toda semana tem 3 episódios novos. E se você gosta de mistérios e curiosidades, eu te convido a acompanhar também o meu outro canal, nem sei porque que eu tô com esse fone de ouvido aqui que não tá saindo nada nele. O meu outro canal chamado Marcos e Fatos. Por lá eu tenho colocado uns episódios bem legais de mistério, tá, galera? Inclusive, se tiverem sugestões, dê uma visitada lá no canal Marcos e Fatos, vou deixar o link aqui pra vocês. Comentem lá que o canal tá no início ainda, tô buscando pautas, mas tô curtindo demais fazer lá e com certeza vocês serão muito bem-vindos por lá também, fechou? É isso, último recadinho. Essa camisa aqui, overshirt, muito legal, da Growth Suplementos, nossa parceira aqui do canal. Vou deixar o link da Growth com o meu cupom Marcos Campos, onde você vai ter condições especiais também, se você tá procurando aí roubas fitness, suplementação, whey protein, vitamina D, vitamina C, vitamina de A a Z, tudo, os caras têm de tudo lá, galera. É muito massa a Growth e com certeza um dos melhores preços do mercado aí, tá? Vale a pena dar um confere lá, todos os links aí na descrição. Combinados? Recados dados. Vamos aos fatos. Emma Tansin Kelt era uma mulher de 43 anos quando tudo aconteceu, uma londrina que adorava esportes. E ela sempre trabalhou durante a vida dela como professora, inclusive foi diretora de escolas locais lá na Inglaterra e amava esportes. Inclusive ela chegou até a correr maratonas. Enfim, galera, a Emma era uma pessoa que cuidava muito da saúde, sabe? Aquele tipo de pessoa que fazendo o gancho aí, inclusive com a Growth Suplementos, adorava se alimentar muito bem. E ela tinha uma irmã, 2 irmãos, e eles viviam tranquilamente. Mas quando a Emma tinha 17 anos de idade, ela teve um baque muito violento na vida dela. E talvez eu acho até que, uma inferência minha aqui, que isso tenha canalizado a energia dela para esse lado de se cuidar, sabe? De ser ligado aos esportes, à boa alimentação, tudo mais. Porque quando ela tinha 17 anos, isso em 1991, a mãe dela acabou falecendo devido a um câncer. Claro que isso foi um baque gigantesco na vida dela, da família, mas ela conseguiu superar. Terminou seus estudos, entrou na faculdade e depois ela serviu no exército. E no exército ela permaneceu por cerca de 3 anos e depois saiu para realizar o grande sonho da vida dela, que era trabalhar na área de educação. Então ela fez mestrado, principalmente a área que ela mais gostava de atuar e que ela se especializou era a educação para pessoas com deficiência auditiva. Então no ano de 2013 ela já era diretora de escola. E aí a vida foi passando e em 2014 ela teve um novo golpe duro do destino. O pai dela também faleceu de câncer. E aí até em 2015 ela postou um texto num blog pessoal dela que dizia o seguinte, ó: a vida é muito curta, mas pelo menos o meu pai se reencontrou com minha mãe, mas eu sinto falta dos dois, muita falta. E depois da perda do pai, a Emma, digamos, virou uma chavinha na vida dela. Eu comecei a contar no período onde tudo aconteceu, que ela tinha 43 anos, né? Depois a gente tá indo agora aqui cronologicamente. Após o falecimento do pai, então, ela deu uma guinada, assim. Ela vendeu o apartamento, vendeu tudo que tinha e ingressou aí numa vida mais aventureira, digamos. A própria irmã dela disse que a Emma sempre foi uma mulher muito forte e dificilmente escolhia o caminho mais fácil. Aí eu comentei, né, que quando a mãe faleceu, talvez ela tenha canalizado esse lado dos esportes, né? Mas na verdade foi agora com o falecimento do pai que ela mergulhou de cabeça, né, nessa vida aí de aventuras. Vocês já vão entender. A Emma saiu do emprego, por isso que eu disse que deu uma virada brusca aí na vida dela, né? E começou a fazer paraquedismo, trilhas, escaladas. Ela chegou até a fazer uma caminhada de 4.000 quilômetros em trilhas lá pelos Estados Unidos. E muitas dessas caminhadas ela fazia sozinha, solitária. Só que você se engana se você acha que ela abandonou aquele coração de educadora, de pessoa preocupada com o próximo, altruísta.
Muito longe disso. Durante todas as aventuras que ela começou a realizar na vida dela, ela sempre estava preocupada em arrecadar suprimentos, dinheiro também, com o fim de ajudar as pessoas necessitadas. Por onde ela passava, ela procurava entender qual era a situação do local, ajudar, por exemplo, na educação de crianças pobres da região, angariava recursos aí para mandar para os necessitados da África, por exemplo, também para ajudar em pesquisas, principalmente sobre o tratamento do câncer, né? Consequência óbvia desses 2 golpes duríssimos que ela teve durante a vida. Bom, pessoal, então esse desejo de se aventurar dentro da Emma foi crescendo cada vez mais e ela chegou a fazer uma lista de desejos que ela queria fazer, né? Nesse sentido aí de aventura. E um desses desejos era fazer uma expedição para Antártida. E ela realizou esse desejo, tá? Ela viajou com umas 3 pessoas, foi um grupo aí essa expedição, ela curtiu demais. E aí, para unir o útil ao agradável, a Emma começou a documentar, entre aspas, essas viagens que ela fazia, tá? Em redes sociais. Ela era bem ativa em todas as redes aí que vocês possam imaginar. Inclusive, ela tinha acabado de começar, quando tudo aconteceu, né? Um canal no YouTube, que eu acho que ainda está ativo e tem 4 vídeos na época da pesquisa desse roteiro aqui, tá? Então, ela, além de adorar o esporte, ela gostava de compartilhar isso com as pessoas, né, as experiências que ela estava vivendo. Bom, dada essa breve contextualização, né, sobre como era a vida e as coisas que aconteceram na vida dela, a gente chega em 2017, quando uma das aventuras dela era atravessar o gigantesco rio Amazonas sozinha em um caiaque. E ela se preparou para isso, tá, galera? Ela levou ali só poucos pertences, né, alguns eletrônicos, roupas, o caiaque e também um pouco de comida e uma barraca de camping. E aí então a Emma partiu essa viagem em janeiro de 2017 do Peru e ela chegou ao Brasil pelo município de Tabatinga, no Amazonas, que fica na tríplice fronteira, no mês de setembro de 2017. O objetivo da Emma era terminar a viagem no estado do Pará. Só que, é bom dizer, a Emma se preparava muito para as coisas que ela ia fazer, tá, galera? Não ia assim de boba alegre, ela era... Como eu comentei, ela amava esportes, ela se preparou muito. Inclusive, para essa viagem aqui do Brasil, ela fez curso de defesa pessoal, sobrevivência, não é? Nesse tipo de condição extrema. Então, ela estava preparada. Acho que todo esse preparo dela foi em função, inclusive, das pessoas que ficaram alertando a Emma sobre diversos perigos, né, galera? Fazer uma aventura dessa é extremamente perigoso mesmo, né? Porque, pensa, você tá num rio, né? Selvagem, num lugar selvagem, você tem ali animais grandes, insetos, bichos peçonhentos, condições climáticas que podem, né, pegar ali uma pessoa despreparada de surpresa. E claro, o homem, né? Principalmente porque naquela região ali existe um alto índice de tráfico de drogas, não é? Ali, uma conhecida rota, ela poderia cruzar ali de repente com pessoas que não sei se iam falar pode seguir, não, tá? Então, era realmente uma aventura, não sei nem se posso falar assim, uma aventura, um desejo dela aí extremamente perigoso. Além do que, também é relatado aí que naquela região existe um elevado índice também de roubos de turistas, assaltos, pirataria. Só que a Emma não queria nem saber, ela estava convicta de que ela ia fazer isso e de que os preparativos que ela fez, né, essa questão aí de defesa pessoal e tudo mais, iriam ser úteis para ela, de fato. Mas a gente tá falando de uma condição extrema, não é, galera? A gente não pode esquecer isso, não. Os amigos, inclusive, sugeriram para ela, falaram, ó, contrata um cara para fazer, né, o caiaque aí com você, um cara que tem experiência no rio e tal, um intérprete, porque tinha essa barreira da língua ainda, né, que eu esqueci de comentar. Só que a Emma não concordou muito com nenhuma dessas opções aí, porque ela disse que ela estava preparada, né. As pessoas que conversaram com ela antes da viagem disseram que ela estava segura do que ela estava fazendo, estava levando um GPS em caso de alguma emergência ali, ela saberia minimamente onde ela estava, né, pelo GPS. Principalmente aí falando de questões que precisassem envolver a polícia, né, ela conseguiria dar a posição dela exata aí pelo GPS. Mas já no Rio Amazonas, ela começou a enfrentar todas essas teorias, não é? Essas coisas que ela se preparou em tese começaram a se materializar, virar realidade. Ela enfrentou lá tempestades, mudanças bruscas de temperatura, teve muita dificuldade também de encontrar bons lugares para ela passar a noite na barraca, sozinha. Já até me arrepia de imaginar uma coisa dessa aí naquela região. Você já imaginou, galera? Nossa,
Vocês lembram daquele caso, fazendo um parênteses aqui, do menino brasileiro que sumiu no Peru? Uma das teorias que surgiram, né, pra tentar explicar o desaparecimento dele, é que ele estaria sendo mantido como um escravo lá de algum grupo de narcotraficantes, né, porque teria visto alguma coisa que não devia, né, porque tava andando lá pelas regiões também, né, e, enfim... Tava comentando aqui sobre isso, lembrei, né? Você imagina essa moça no meio ali do Rio Amazonas. Ah, vou parar aqui num lugar. Cara, sinistro. Só que tava indo tudo bem, tá, galera? Até então, porque a Emma fazia ali o seu log diário no blog dela, ia colocando lá tudo que tava acontecendo, ia meio que contando a história, né? A princípio, galera, essas postagens aí eram bem tranquilas, tá? Ela começou a falar ali no seu blog de coisas amenas, né? Como, por exemplo, o clima, correnteza que ela pegava ali no rio. Tava sendo legal a história, só que de um período ali pra frente, meio que ficou evidente que ela tava começando a ficar preocupada com a própria segurança. E aí ela fez uma postagem, no mínimo, insólita, né? Não sei nem se é irônica, é o termo certo aqui, insólita mesmo, vejam. Então, perto de Coari, a 100 quilômetros de distância, terei meu barco roubado e serei morta também. Legal. Aí coloca uns emojis ali de umas carinhas. Você imagina as pessoas que estavam acompanhando isso aí, pessoas que ela conhecia, parentes e tudo mais, quando viram isso daí, começaram a mandar mensagem pra ela desesperadamente, acho falando, meu, não vai, né? Se você tá notando alguma coisa, não vá. E aí ela fez uma outra postagem colocando panos quentes, sabe? Falando, não, tá tudo certo, não tô correndo perigo. E aí as coisas começam a ficar sinistras, tá, galera? Em um outro post, olha o que ela comenta, ela diz que viu cerca de 50 homens armados passando por ela, mas ela diz que não teve problemas, eles passaram, cada um foi pro seu lado aí, tudo certo. Mas aí, aquilo que eu comentei com vocês do brasileiro lá que foi pro Peru, não é? Às vezes, você pode trombar com alguém que não vai falar, pode seguir a vida, tá? E aí, a gente chega no dia 13 de setembro, que foi quando ela fez a última publicação dela. E nesse textinho aí publicado, ela diz o seguinte, ó. À 1 da manhã, uma mudança tão dramática em um dia, mas o Rio é assim. Cada quilômetro é diferente. E só porque uma área é ruim, não significa que... Acho que... Não sei se não completou aí o post, mas justificando aí, né, a condição que ela tava. E depois dessa postagem, a rede social dela não foi mais atualizada. E ainda no dia 13 de setembro, por volta das 22 horas, um dispositivo de emergência que a Emma carregava foi acionado. Ele estaria aí entre as cidades de Codajás e Coari, no Rio Solimões, nas proximidades da cidade de Lauro Sodré. Então, com indícios de que alguma coisa estava errada ali naquela situação, a polícia e também o comando da Marinha do Brasil foram acionados para procurar pela estrangeira que estava fazendo turismo ali. Então as buscas começaram no dia seguinte, 14 de setembro, e foram comandadas pela Marinha. Umas pessoas foram ouvidas e entre essas pessoas alguns moradores da localidade por onde ela teria passado. Algumas pessoas ali disseram que no dia 13 viram a Emma cruzando o rio e outros moradores ali ribeirinhos comentaram que até chegaram a conversar com ela, alguns deles, e disseram que ali era uma região muito perigosa, conhecida como Área Vermelha. Mas eles disseram que a Emma estava muito convicta, ela não iria parar o objetivo dela aí de aventura, o que ela queria fazer. E ela seguiu viagem. E aqui, galera, eu não sei se, né, são culturas diferentes, talvez... Eu tenho pensado que as coisas aqui não são tão perigosas quanto parecem, não é? E acabou seguindo, infelizmente. E os oficiais, né, os policiais, a marinha, todos eles sabem que aquela área é extremamente perigosa. Então eles começaram a cogitar que a Emma poderia ter sido sequestrada, tivesse sido mantida, estar sendo mantida, na verdade, né, em cativeiro por traficantes de drogas, ladrões ali, oportunistas, alguma coisa nesse sentido. E aí as buscas foram intensificadas, bem como as informações sobre ela espalhadas ali pela região. Bom, galera, a Emma então era considerada agora uma pessoa desaparecida oficialmente, né? E durante a investigação, no dia 15 de setembro, alguns dos pertences dela foram localizados na comunidade próxima ali de onde estava havendo a investigação. Foi encontrado lá o caiaque dela, roupas, sapatos, e a polícia então passou a divulgar ainda mais o desaparecimento e pedir para a população para fazer denúncias anônimas pelo telefone para que a Emma pudesse ser encontrada. Sendo assim, as autoridades começaram a receber ligações e identificaram 7 homens suspeitos de ter abordado a Emma. Não fica bem claro, tá, nas matérias que falam sobre o caso, os detalhes de como chegaram aos acusados.
As notícias oficiais dizem que foi através de denúncias anônimas. Os suspeitos eram Irinei e Erimar, que são irmãos, Evanilson, Jardel, Nilson, Arthur e um adolescente, que por determinação da justiça teve seu nome preservado. Mas a gente sabe, né, que esse adolescente tinha 17 anos na época do caso e rapidamente os agentes da polícia conseguiram localizar todos os envolvidos. Também não fica explicado claramente como foi a procura e a captura desses criminosos. Sabemos que 5 foram encontrados em uma operação policial realizada em Manaus e outros 2 tentaram escapar por uma área de mata, mas apenas um deles foi preso, pois o outro foi assassinado por outros criminosos da área enquanto estaria tentando vender as coisas da Emma que havia roubado. Aí me dá a sensação que é um crime ao acaso, né? Tipo assim, foram chamar atenção, né? Roubaram a turista lá, inglesa, né? Oportunismo. E aí eu acho que os caras que comandam ali a região, né? Crime organizado e tudo mais. Falei assim, meu, a marmelada que esses caras fizeram tá chamando atenção pra cá, né? E a polícia fez um trabalho rápido, né? Conseguiu identificar todo mundo. Então, Q com B, eu acho que minha tese iria por esse lado aí, mas quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, todos os homens detidos foram levados para prestar esclarecimentos, né? E rapidamente confessaram ter abordado a Emma. E segundo os acusados, eles encontraram a Emma em sua barraca de camping em Coari. E eles então achavam, né, que ela estava com uma carga de drogas, substâncias ilícitas ali, e decidiram então roubar a suposta carga. Sem pudor algum, eles relataram que começaram uma verdadeira sessão de maus tratos a ela, se é que vocês estão me entendendo, para que ela falasse onde estavam as drogas. Ela foi muito agredida e inclusive teve seus cabelos completamente cortados, mas a Emma não entendia bem o português e aparentemente não conseguiu compreender o que eles queriam. A justiça acredita que a Emma tenha sofrido diversas agressões íntimas e ao perceber que a Emma de fato não tinha qualquer substância que eles queriam, esses delinquentes aí decidiram tirar a vida da moça com 2 disparos, mas ela não perdeu a vida instantaneamente. Então um dos homens ceifou a vida dela utilizando uma lâmina. E depois eles ocultaram o corpo dela no rio Solimões. As autoridades agora, sabendo que a Emma infelizmente já estava sem vida, começaram então as buscas pelo corpo dela, a área onde os criminosos disseram ter deixado ali o corpo, mas eles procuraram por tudo ali, mas infelizmente a Emma jamais foi encontrada. Outros objetos pessoais de Emma foram encontrados com os criminosos. Eles estavam com a câmera fotográfica dela, uma GoPro, e seus 2 telefones celulares e também um tablet. E ao serem questionados pelas autoridades, eles afirmaram que pegaram ali os objetos para vender. Outro criminoso, o Jardel, também teve sua vida ceifada durante o curso do processo. Não foi noticiado como ou por que ele morreu. E apesar de terem sido devidamente denunciados pelo Ministério Público, até o momento presente, apenas um único julgamento aconteceu, que foi o julgamento de Arthur Gomes da Silva. Esse julgamento aconteceu em agosto de 2022. Ele foi acusado de diversos crimes, como latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e corrupção de menores, pois, como vocês lembram, tinha um menor lá no grupo, não é? O Arthur foi sentenciado a 32 anos, 6 meses e 1 dia de prisão, mas como ele já estava preso aguardando o julgamento, a pena final, contando com esse período aí em que ele permaneceu na cadeia, ficou em 29 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Mas ao final do julgamento, quando a polícia levava Arthur para o presídio, ele escapou e conseguiu se manter em fuga por vários meses, até que ele foi encontrado e preso novamente no dia 8 de fevereiro de 2023. Ele foi visto em atitude suspeita no Instituto de Saúde Amazonas, onde ele estava com a sua filha pequena que passaria por uma consulta médica. A polícia foi avisada por funcionários que havia um homem estranho ali com atitudes suspeitas no local. Uma viatura então foi enviada até lá e ao verificar, né, fazerem todas as checagens, eles descobriram que se tratava do Arthur, que estava foragido por ter participado do crime que vitimou a turista estrangeira Emma. E até o momento, galera, segundo as fontes, o Arthur segue preso cumprindo sua pena. E o delegado do caso, José Barradas, explicou que 4 homens participaram do crime, mas apenas 2 foram formalmente acusados, pois um era menor e outros 2 morreram durante as investigações. E o delegado disse ainda em entrevista, o Arthur era o mais violento da quadrilha. Fizemos uma investigação que apontou a participação dele na empreitada onde ele teria praticado os crimes de latrocínio, corrupção de menor, estupro e ocultação de cadáver. O grupo que vitimou a Emma era conhecido como os Piratas do Rio,
considerado um grupo violento que visava roubar cargas e entorpecentes e assaltar turistas. Aqui então quebra um pouco aquela minha tese, né, de que só se tiver uma hierarquia aí entre as organizações, né, e a maior não queria que chamasse atenção por causa da turista, né, então, enfim. Apesar dos esforços da polícia e da Marinha do Brasil, o corpo da Emma Tansin Kelt jamais conseguiu ser recuperado, como eu disse, e infelizmente ele jaz nas águas do rio Amazonas. O fato que chamou bastante atenção sobre esse caso todo foi que, segundo as investigações, quando o pedido de socorro foi emitido pelo equipamento da Emma, vocês lembram? Pois é, ela já estava sem vida. Ou seja, um dos seus algozes, sem saber exatamente o que era aquele equipamento, acabou acionando a função de emergência. Sendo assim, a polícia e a marinha foram avisadas e tiveram acesso à localização exata do GPS da Emma. Ou seja, como ela nunca foi encontrada, se o dispositivo não tivesse sido acionado, os culpados não teriam sido identificados. E a Emma seria até hoje, muito provavelmente, uma vítima de desaparecimento, um caso misterioso, enigmático. Então os criminosos foram descobertos pela própria ignorância. Ainda que a justiça tenha sido apenas parcial até o momento, pelo menos, ao menos a sociedade teve uma resposta do que de fato aconteceu com a Emma. A história da Emma teve uma repercussão imensa internacional. Parentes e amigos fizeram centenas de homenagens a ela nas redes sociais e o crime foi noticiado por grandes veículos de imprensa. A família dela transformou seus perfis em memoriais que contam toda a história da Emma. Galera, uma história angustiante, né? Que a gente vai conhecendo, vai conhecer a Emma desde lá de trás, todas aquelas pedras no caminho dela, que desviaram ela para um caminho de aventura, né? De cuidar da saúde e tudo mais. E aí ela teve esses checkpoints que ela queria realizar, e um deles era essa viagem aqui pro Brasil, né? Pra atravessar o Rio Amazonas aí. Mas enfim, quando a gente vai contando, né? Conhecendo os fatos, você vai falando, meu Deus, vai dar... Ai, volta, não é? É tipo cena de filme, né? Quando você tá vendo uma mocinha ali em perigo, você fala, não vai aí, não vai aí. Uma pena, né? Apareci de novo no adendo, né? Sabe por que eu falei falta de segurança pública lá no começo do episódio? Assim, o que a Emma fez, da particularidade dela. Eu não faria, não recomendo ninguém, para que ninguém faça isso, mas ela fez. E aí ela estava acampada. Se esses caras apareceram lá com essa facilidade, é porque estavam soltos. E quando foram capturados, a polícia disse que eles eram de uma gangue, né? Piratas e não sei o quê. O que esses caras estavam fazendo solto, não é? Espero que vocês tenham apreciado o episódio de hoje. Agradeço imensamente a companhia. Um beijo do Ruivo e até a próxima.